Já se passaram 2 anos do final da pandemia, os hotéis voltaram praticamente na sua totalidade às operações, mas os hotéis do segmento hoteleiro continuam ainda com um problema muito sério em relação à qualificação, à profissionalização da mão de obra. Então hoje nós vamos abordar esse tema, profissionalização da mão de obra disponível. Nós vamos mostrar para vocês, nós vamos abordar caminhos para de uma forma prática e rápida profissionalizar a mão de obra que está disponível. Fica comigo. Eu quero te convidar a você curtir nosso canal, todos os conteúdos dos vídeos que nós temos, e se inscrever se ainda não está inscrito, porque cada vídeo novo a gente consegue te mandar uma notificação, você consegue ficar sabendo o que está acontecendo dentro do canal Hotelaria Inteligente, tá bom? Quanto mais likes a gente tiver, mais pessoas a gente alcança, mais profissionais a gente consegue ajudar. Bom, esse tema é um tema que vem estando em evidência já ao longo de um tempo, porque acabou virando o calcanhar de Aquiles da hotelaria no momento atual. Está muito difícil hoje você trazer mão de obra profissionalizada para dentro do teu empreendimento. Então o que você tem que fazer? Você precisa profissionalizar, você precisa formar esse profissional, né? Vamos fazer uma retrospectiva. 4, 5 anos atrás, a gente tinha uma oferta de mão de obra profissionalizada bem razoável. A hotelaria não tinha dificuldade para trazer profissionais para dentro da sua operação. E aí, ao longo de 2 anos de uma pandemia, esses profissionais acabaram indo para outros segmentos, não voltaram, né, continuam lá, e você tem um esvaziamento da mão de obra profissional da hotelaria hoje no mercado. Bom, então o que eu vou trabalhar com vocês hoje de uma forma bem prática são alguns caminhos que a gente pode seguir para profissionalizar a mão de obra que nós temos. Eu costumo dizer o seguinte, são 2 desafios. Um é profissionalizar a mão de obra que nós estamos trazendo, né, sem praticamente experiência nenhuma. E o outro desafio é segurar essa mão de obra. A gente precisa lembrar que quando vem um profissional de uma outra área para dentro do hotel, não basta você só profissionalizar, você precisa manter ele lá. Então você faz o treinamento, faz a capacitação, passou 6 meses, 8 meses, ele vai para outro segmento, vai embora do teu hotel e você fica a ver navios. Então, como eu te falei, são 2 desafios muito importantes aí a serem trabalhados dentro dessa questão de mão de obra profissionalizada. Tá bom? E falando em caminhos práticos para você profissionalizar quem você tem hoje, a gente sempre tem que lembrar uma coisa muito importante. A pandemia nos trouxe uma série de aprendizagens, não é? E uma das grandes aprendizagens que a pandemia nos trouxe foi a utilização de meios digitais, né? Através de internet, através de educação à distância, através de plataformas de ensino. A pandemia nos ensinou a realmente utilizar efetivamente esse tipo de coisa. Então, um dos caminhos, eu diria, o principal caminho para você começar a pensar em treinar a sua equipe, a formar, a capacitar o pessoal que não tem experiência, é começar a utilizar de uma forma efetiva esse caminho, essa ferramenta da digitalização, do ensino à distância, das plataformas digitais de ensino. Por que eu falo isso, pessoal? Porque está tudo pronto, não é? Você pode utilizar desde um vídeo do YouTube até um curso, um treinamento, uma palestra, está sendo vendida ali muitas vezes a 60, 90 reais, a 100 reais. Então está muito fácil, né? Você trazer hoje um palestrante ou um grupo para fazer um treinamento, uma capacitação online para você, que tem um custo muito mais reduzido do que presencial. Então isso hoje está tudo na mão, está tudo muito fácil. A gente realmente precisa utilizar essa ferramenta. Tá? E aí, a dificuldade maior, eu diria, em relação a trabalhar esse caminho, é até a questão do espaço físico. Não é nenhuma dificuldade, eu diria assim, ó, é um ponto mais de atenção. O que vai te trazer de benefício, de resultado, é você trazer a tua equipe, 5, 6, 8, 10 pessoas para dentro de uma sala, colocar um telão com projetor ligado na internet
e você ali abordar com eles algum curso à distância, alguma palestra online, algum vídeo, alguma coisa gravada de um determinado assunto. Fácil, não é, pessoal? A gente precisa ter a iniciativa de começar a fazer. Se já faz, pode fazer com mais efetividade. Se não faz, demorou, começa a fazer agora. Não é? Segundo caminho, pessoal, uma coisa que um caminho que eu gosto muito de falar quando a gente toca nesse assunto de profissionalização de mão de obra, que são os treinamentos intersetoriais. Para quem está chegando dentro do hotel, não tem experiência nenhuma, faz muita diferença esse tipo de capacitação. Como é que funciona essa capacitação? Você tem um determinado funcionário que está chegando, você coloca ele dentro de um setor, dentro desse processo de aprendizagem, de formação dele, é muito importante que ele faça um tour, um giro por outros setores. Por isso que a gente fala intersetorial. Mas faz alguma diferença o funcionário fazer esse giro em outras áreas que não a dele? Muito. Por quê? Porque o camarada está vindo, muitas vezes, zerado, não tem noção nenhuma. Se ele conhecer como é que funcionam as outras áreas, que estão interligadas com a dele, ele vai ter um nível de informação muito maior, um embasamento muito maior para poder fazer ali as suas rotinas, os seus procedimentos. Então, o caminho 2 seria a capacitação, esse treinamento intersetorial. Tá bom? Um terceiro caminho, e eu gosto muito, eu sempre trabalhei muito esse caminho até antes de pandemia, que é o famoso benchmarking. O que seria o benchmarking? O benchmarking é você, com o teu hotel, com a tua estrutura, estar aberto a compartilhar as informações que você tem de operação, as tuas rotinas, com outros hotéis e vice-versa. Você ter a possibilidade, a condição de enviar pessoas das tuas equipes para dentro de outros hotéis, para eles entenderem a operação de outros hotéis. Olha só o valor que tem isso, pessoal. Custo, muitas vezes, grande parte das vezes, custo zero. Precisa ser um hotel teu concorrente? Não necessariamente. Você pode enviar para uma outra cidade, você pode enviar para um outro estado. Eu lembro que um período que eu estava dentro da hotelaria de São Paulo, eu fui para um hotel na Bahia fazer benchmark. E foi riquíssimo entender a operação deles lá. Por quê? Porque eu voltei com uma outra ideia, uma série de insights do que eu consegui pegar lá durante esse período que fiquei fazendo lá esse benchmark. Então, benchmark ainda em grandes cadeias hoteleiras, grandes redes, isso ainda costuma ser uma coisa mais frequente. A hotelaria independente tem isso aí de bandeja, não é? Só precisa começar a usar. Só precisa começar a usar. Então, isso aí seria um terceiro caminho. E um quarto caminho, que eu diria que para a hotelaria independente ainda é uma quebra de paradigma, é nesse retorno da operação pós-pandemia, realmente começar a buscar, não precisa ser sempre, tá, pessoal? Trazer profissionais do segmento hoteleiro de forma presencial ou online, como eu falei há pouco, para fazer treinamentos, para fazer palestras para as tuas equipes. Por quê? Porque tem um ditado que fala que é um ditado assim que eu acho fora de série. A dentro da hotelaria faz muito sentido. O santo de casa não faz milagre. Então, por mais que você treine internamente, quando você traz uma pessoa de fora, um consultor, um palestrante, um treinador, você faz algum tipo de atividade com as pessoas do quadro de funcionários, da equipe, aquilo tem um impacto tão grande dentro da equipe, que ele vai gerar tanto resultado, que muitas vezes o valor que você investiu para trazer esse profissional é pequeno em relação ao que vai alcançar de resultado. Então, não precisa trazer sempre, como eu falei no começo. Traz eventualmente uma vez por trimestre, uma vez por semestre, mas começa a trazer pessoas diferentes de fora para falar um pouquinho. Muitas vezes essas pessoas que vêm de fora, elas vêm sem custo. Ou muitas vezes ela vem com custo de deslocamento e hospedagem. Mas como eu te falei agora, vou falar de novo, o impacto que esse tipo de treinamento, de palestra, de capacitação vai ter na equipe é muito grande. Santo de casa não faz milagre. Então vocês vejam, a gente abordou aqui 4 caminhos práticos para você começar
a trabalhar a qualificação, a profissionalização de uma forma efetiva agora. O que precisa fazer para começar? Iniciativa, botar a coisa para andar. Não tem grandes dificuldades. Tá? A gente precisa ter abertura para se permitir que o hotel faça as ações para qualificar o profissional que eu tenho hoje dentro da minha estrutura, e é um profissional que muitas vezes não está zerado, está com uma carga de experiência muito pequena. Lembrando uma coisa que eu gosto muito de falar quando a gente conversa sobre treinamentos: o treinamento não é só para aperfeiçoar, para profissionalizar o profissional, mas o treinamento ele traz engajamento, ele traz o aumento da autoestima do funcionário, ele traz um pensamento, uma percepção para o funcionário de pertencimento àquele hotel, àquele empreendimento. Então veja que não é só a qualificação, mas tudo o que no entorno ainda engloba para cada profissional que é treinado, que é qualificado. Tá bom? Pensem a respeito, façam aquele exercício de olhar de fora para dentro da sua operação para ver o quanto faz sentido vocês começarem isso agora, esse processo agora. No momento que a gente vive de qualificação, de capacitação profissional hoje, né, é crítico, é difícil e não tem mais tempo para a gente esperar, temos que começar isso agora. Tá bom?